Boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui no Case Startup Summit. E agora nós vamos fazer o painel Fundo de Investimento para Inovação e Startups. Eu sou Ana Lisa, sou fundadora e CEO da Par Mais Investimentos e sou VP financeira da ACAT também a partir desse ano. A Par Mais é uma empresa de gestão de recursos e planejamento financeiro, uma Wealth Management Tech. Então, a gente trabalha com investimentos e a gente também é uma startup. Também estamos fazendo uma rodada de investimento. Então, é muito legal estar aqui mediando esse painel e poder conversar um pouco com dois fundos, né, dois feras, que nós vamos conversar com o Marcelo Volovski, que é o sócio e fundador da Invisto, com o Eduardo Kipper, que é Head de Venture Capital da InovaBrá, e com o Fábio Nunes, que é o fundador da Equilibrium, uma startup da área de logística, que acabou de receber o investimento. Então, boa tarde a todos, muito obrigada aí pela presença de vocês. Eu vou pedir que vocês se apresentem. Vamos começar pelo Fábio? Obrigado, Ana Lisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Nunes, sou empreendedor em série. A Equilibrium é a minha terceira empresa de tecnologia. A última eu fiz uma rodada um pouco maior, eu fiz um exit, achei que ia conseguir relaxar e voltei a empreender na Equilibrium, que é uma startup na área de logística, né? Um segmento que ainda tem muita oportunidade de desenvolvimento e que a gente cresceu bastante durante a pandemia. E acabamos agora de passar por uma rodada de investimentos. Marcelo, você pode se apresentar, por favor? Claro. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Volovski. Sou fundador, sócio da Invisto, um venture capital localizado aqui em Florianópolis. Sou também diretor do grupo temático de investimento da ACAT, né? E com muita satisfação estou aqui para contar um pouco da nossa história e também dessa história de investimento na Equilibrium, né? A Invisto foi o fundo que acabou fazendo um investimento recente na Equilibrium. E o Eduardo? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Analisa. Bom, eu sou um dos líderes do InovaBrá Ventures, o fundo de Venture Capital, que é braço do Bradesco, é o braço de investimento do Bradesco, em empresas de tecnologia e modelos de negócio inovadores. No nosso fundo, a gente busca empresas que tenham plataformas tecnológicas, infraestrutura tecnológica, uma distribuição, né, ou algumas oportunidades que são de aplicações específicas. Neste ano, a gente já investiu em 4 empresas, provavelmente vão vir nas próximas semanas, mais um investimento, e a gente tem trabalhado com empresas, tanto bastante early stage, desde a série de Seed, série Series A, até empresas Series B. A gente tem investido com vários dos atores aqui, tanto de Santa Catarina, de São Paulo, Minas Gerais e fora do Brasil, e a gente pretende continuar expandindo ainda mais os nossos investimentos. Nossa, muito legal, vai ser muito rico esse painel. Fábio, como é que é essa tua trajetória? Conta um pouco para a gente como é que é essa coisa de ser empreendedor em série. Bom, eu sou da área de tecnologia, sou CTO e fundador de todas as minhas empresas, então a Equilibrium é a terceira. A minha última empresa foi uma empresa que cresceu até um estágio bem grande, ela ainda existe no mercado, chama Navita, ela escalou até série B de investimento, mas a verdade é que quando a gente começou a Navita, lá em 2003, tudo isso que a gente vê aí, esse mercado super aquecido de startup, de investimento, na verdade não tinha nem tanto glamour e quase não existia, né? Hoje a gente ouve startup, ouve rodadas aí milionárias. Eu lembro quando a gente comemorou a nossa primeira rodada de série A, e foi uma rodada de 2 milhões de reais, né? Uma rodada onde a gente vendeu 20% da empresa, então isso lá em 2009. Então, é legal participar e ver o ecossistema brasileiro de investimentos se desenvolvendo tanto, né? Então, hoje a gente vê rodadas milionárias, um mercado de investimento bem mais maduro, né? E aí, claro, depois que eu saí da Navita, em 2018,
eu tirei o sonhado ano sabático de todo empreendedor, fui morar nos Estados Unidos e aí, morando lá, eu maravilhado com como a Amazon consegue fazer uma logística tão eficiente num país tão grande quanto o Brasil, né? Que embora tenha uma infraestrutura melhor, ainda a característica principal é entregar através de caminhão que roda o Brasil. Os caminhões são melhores, é verdade, as estradas são melhores, mas ainda assim é caminhão. Daí despertou a ideia da Equilibrium e a gente, juntei com o meu sócio, com o Marcos, e a gente resolveu começar de novo e fazer a Equilibrium. E o que você viu? Qual que é a necessidade? O que vocês entregam? Qual é a solução de vocês? Legal. O que a gente faz uma ponte entre empresas que precisam transportar carga com transportadoras. Então, a gente entende as demandas, principalmente do varejo, do e-commerce, e a gente escolhe a transportadora mais barata para fazer aquela entrega. Então, o mercado de e-commerce, a gente já previa que ia crescer, mas a gente não previa a pandemia, quando a gente começou o Equilíbrio no comecinho de 2019. E a verdade é que tanto o e-commerce quanto a pandemia aumentaram ainda mais... aumentou ainda mais a necessidade de fazer uma logística eficiente. Então, acho que o principal ponto é reduzir prazo e custo nas entregas do Brasil. A gente faz isso através de tecnologia bem avançada. Legal. E, Marcelo, o que vocês viram na Equilibrium para tomar a decisão de investir? Qual que é a dica que você dá aqui para quem quer seguir essa trajetória? Então, eu acho que eu posso pontuar duas principais características, né? Primeiro, a dupla, né? Fábio e Marcos, além de bastante experientes, têm, acho que, perfis bastante complementares e, na realidade, a gente já conhecia tanto o Fábio quanto o Marcos há pelo menos 5 anos, né? Então, o Fábio eu conheci fundando a Navita, na prática, né? Quer dizer, a gente se distanciou um pouco aí, até porque ele ficou bastante tempo em São Paulo, mas na prática eu conheço o Fábio desde aquela época, né? E acompanhei também a história de empreendedorismo, de sucesso dele, né? Então a dupla nos chamou bastante atenção. O Marcos tem uma experiência em logística muito grande, né? Foi um executivo importante na ArcelorMittal, sabe a dor do cara que precisa transportar, né? E o segundo ponto, na realidade eu vou até acrescentar um terceiro, né? Mas o segundo ponto é o mercado de logística, né? E aí só no Brasil esse mercado é gigantesco, né? O mercado de transporte no Brasil é gigantesco e ele está cheio de problemas, né? Então assim, não é difícil você ganhar eficiência com tecnologia nesse segmento de logística e transporte, né? E o terceiro fator importante é que no passado nós investimos na Achado, né? Uma empresa também do setor de logística, que foi adquirida pelo Mercado Livre em 2016. Né? Então, a gente viu na Equilíbrio uma Achado 6 anos mais moderna em termos de tecnologia, e isso também nos motivou bastante a fazer esse investimento. Legal. E Edson, Eduardo, desculpa, conta um pouco para a gente o que vocês olham para tomar uma decisão de investimento, qual é o perfil que o empreendedor tem que ter, como é que vocês fazem essa escolha? Você está no mudo. Foi, agora demorou um pouquinho, mas apertei aqui. Bom, como eu falei, a gente depende um pouquinho do estágio de que a gente está avaliando, né? A gente analisa empresas desde super early stage até empresas um pouco mais avançadas. E o padrão de coisas muda um pouquinho conforme ela muda, ela amadurece. Mas, de maneira geral, duas coisas que a gente vê que são em todas elas é o tamanho de mercado, né? E depois a gente olha que tipo de empreendedor que tem por trás, né? E depois a gente vai olhar também o tipo de produto, se ele atende àquele mercado que ele está se propondo. Para Venture Capital especificamente, você tem que buscar empresas que tenham retornos muito altos, né? Muito altos, 50 vezes, 100 vezes. Se a empresa tem esse potencial, vale a pena investir. Ou pode valer a pena investir, né? Eu acho que é colocar assim. Então, primeira coisa, certifica que tem um mercado bastante grande e que ele que foi colocado bastante pensamento em cima para ver se ele está lá mesmo. A gente gosta de empresas
que em geral atendam mais o B2B do que o B2C. Isso quer dizer que não que a gente não olhe o B2C, mas empresas de B2C, elas têm que ter alguns outros fundamentos também. E no final também a gente acaba olhando algumas métricas, né, dependendo do estágio da companhia. No início você tem muita pouca coisa para você olhar, mas algumas coisas que eu falo que é muito importante o empreendedor trazer numa conversa, ele tem que entender dos unit economics da sua empresa, ele tem que entender que aquela empresa, ela pode até perder dinheiro agora, né, pode até queimar a caixa nesse primeiro momento, mas ela tem que ter uma perspectiva de ser lucrativa no futuro. Então, a maneira que a gente encontra de ver isso é através dos unit economics, que basicamente saber se a margem unitária de cada produto vendido faz sentido ou não, né? Isso é o que a gente olha. Quando a empresa já está mais madura, a gente consegue observar outras características, a gente consegue observar aquele time, como é que ele está entregando ao longo da vida dele, né? Um time que está crescendo bem, que está colocando aqueles planos e sempre colocando, ela tem um crescimento demonstrado durante 2, 3 anos, crescendo pelo menos o dobro, o triplo anualmente. Se isso se mostra também, é uma empresa que acaba sendo um target importante. Eu acho que essas são algumas das características que a gente pode iniciar a conversa. É óbvio que é bastante complexo o processo e que tem outras coisas que a gente vai falando. Mas sempre pensa em mercado, empreendedor, produto para o início, e tração e algumas outras coisas mais para frente. Então, o empreendedor tem que conhecer tem que ter assim um conhecimento bem amplo sobre vários assuntos. Fábio, conta pra gente como é que você fez aí para conseguir dominar várias áreas. A gente observa que os empresários, de um modo geral, eles são muito bons no seu core, na sua atividade principal, no core business. Como que ele tem que fazer, como é que você buscou, como é que você se capacitou para você ter outras habilidades para conseguir entregar resultado e um crescimento acelerado? Legal, eu acho que sim. Para mim, o que formou foi estar na rua, estar ouvindo os clientes e empreendendo. Eu sou formado em ciência da computação por natureza e a gente, geralmente, aí durante a universidade, é orientado mais para alguma coisa um pouco mais técnica, né? Então, eu fui mais formado na área técnica, mas no final das contas, eu sou empresário, né? Eu tenho que entender de gestão de pessoas, de liderança, de motivação, de números, de tributos, de concorrência, de mercado, e nada disso me foi ensinado na faculdade, né? Eles me ensinaram a programar em linguagens que nem existem mais, mas na prática, eu acho que empreender é fazer MBA da vida real, né? E não tem escolha, né? Então, o fundador, ele tem que sempre ouvir o mercado, ouvir os clientes e buscar conhecimento da onde for, né? Eu acho que é uma característica do empreendedor ser autodidata, né? Esse autodidata não é aprender por osmose, é buscar suas fontes de conhecimento, né? Então, nas conversas com amigos, em eventos, em palestra, o Google está aí para ensinar tudo que a gente pode precisar. Claro, para mim a escola principal são os nossos clientes, né? É ouvir o cliente, ouvir a demanda dele, e é ele que nos traz o caminho, né? Então, acho que conhecimento e informação acho que vem do Google, vem de várias fontes, mas eu acho que a inspiração tem que ser do cliente. Bem legal. Para mim também não foi fácil. Eu me especializei em finanças e sou planejadora financeira pessoal. Comecei uma consultoria bem técnica, com 3 sócios, e aí a gente viu que o nosso modelo podia ser escalável de finanças pessoais, né, uma Wealth Management Tech, e aí a gente foi buscar conhecimento. A gente não entendia nada de tecnologia, de máquina de vendas, então também, assim, a gente fez scale-up, a CAT teve um papel fundamental no nosso crescimento, então eu fico muito honrada e feliz de ser vice-presidente financeira. Eu fui buscar muita mentoria, muita conversa, cursinho, treinamento, eu e o nosso time, né, para a gente conseguir apresentar não só uma bela DRE, uma bela... que quem cuida de finanças faz o administrativo e financeiro bem feito, ponto. Então, realmente, eu acho que um tipo de evento como esse é sensacional, poder ouvir
pessoas que estão passando por isso, que passaram por isso, e fundos, eu acho que os fundos podem dar muita dica também. Marcelo, quanto que vocês se empenham, uma vez que vocês investem, e aí eu faço essa pergunta para o Marcelo e para o Eduardo também, uma vez que vocês investem na empresa, como é que vocês ajudam os empreendedores a prosperar e conseguir atingir seus resultados, né, os resultados esperados? Então, Analisa, acho que dá para dividir essa resposta em dois pilares, assim, né? Tem o pilar da técnica, né? Da técnica de gestão. Então, a gente trabalha muito com orçamento anual, a gente trabalha com princípios de governança corporativa, né? Exige um grau um nível de prestação de conta e de credibilidade das informações que são realizadas e processadas pela empresa e também apresentadas para nós investidores, né? Do lado da gestão, e aí como o Fábio falou, quer dizer, onde cada empresa é uma empresa e também cada empreendedor é um empreendedor, eu diria que não tem receita de bolo, né? A gente acaba sentando e negociando e conversando com diferentes perfis de investidores e, obviamente, que a gente acaba ajudando esse empreendedor nos pontos mais frágeis dele, né? E esses pontos não necessariamente são comuns a todos os empreendedores, né? Uns precisam mais de um conselheiro psicólogo, outros precisam de um conselheiro financista, outros precisam de um conselheiro mercadológico, né? Mas eu acho que a gente, enquanto fundo, a gente tem um outro fator importante, assim, que a gente acaba ajudando as empresas, porque a nossa tese de investimento é uma tese muito focada, né? Como o Eduardo bem comentou, nós também preferimos B2B, a gente prefere negócios de tecnologia, software e internet, que acabam tendo modelos de negócio baseado em SaaS, né? Quer dizer, então, o conhecimento de uma empresa investida é transferido também para as outras empresas do portfólio, né? Acho que essa troca de informação entre os empreendedores, mas também a centralização da informação em nós gestores, né, acaba ajudando também esses novos investimentos que a gente acaba fazendo. E você, Eduardo? Conta pra gente aí. Acho que está no mudo. Bom, vou ter que clicar e esperar um pouquinho. Quando a gente faz investimento aqui, a gente tenta auxiliar de algumas outras maneiras, né? Uma das características do fundo do Bradesco é que a gente fala assim, a gente tem a nossa nave-mãe, né? Tem todo esse arcabouço das empresas do grupo para poder auxiliar na medida que possível. E não só as empresas, mas como as conexões, né? Alguns exemplos que eu gosto de mostrar, por exemplo, a gente tem pessoas que vieram do Banco de Investimento do Bradesco, então são pessoas que já trabalharam nos IPOs nos últimos 10 anos, então conhecem os executivos, o top management de todas elas. Então isso a gente acaba introduzindo, fazendo uma conexão muito forte, né? Isso para startups, especialmente não as super early, que muitas vezes não tem capacidade de atender o B2B, né, ou uma enterprise, mas algumas empresas maiores que já têm capacidade, isso faz muito sentido, isso acelera o ciclo de vendas delas de sobremaneira. Outra coisa que a gente faz também, acho que o Marcelo foi muito feliz na colocação de que boa parte das vezes a gente é psicólogo das pessoas, a gente está lá junto com elas para entender e ajudar, né, é uma parte que eu digo que é uma mentoria e uma análise de dois sentidos, né. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com os empreendedores que eu tenho no portfólio, porque eu aprendo muito com eles, né. Hoje eu estou numa empresa que é do agro, eu aprendo muito do agro, uma de inteligência artificial, uma de customer experience e uma de... Qual é a quarta agora? Enfim, vai ficar feio se eu não falar o nome dele ali, mas um agro... enfim, depois qualquer coisa eu me desculpo com ele pessoalmente se eu esquecer, mas acho que isso faz parte, né, daquele branco. Quando a gente pega e fala, não, eu falei as quatro, pô, por isso que eu não estou achando a quinta. Mas eu acho que o grande ponto é que a gente acaba falando e aprendendo muito com outras empresas, né, e
Mas, assim, eu acho que do jeito que a gente ajuda, eu, por exemplo, numa dessas, eu estou fazendo a parte do M&A para eles de comprar uma empresa. Por quê? É uma expertise que a gente tem dentro de casa, a gente já fez isso, né? Antes de eu virar investidor, eu também fui empreendedor, eu já fundei 3 empresas, né? Uma delas ali eu consegui um exit também interessante, mas acho que nada como os empreendedores aqui têm tido. Mas antes disso também fui consultor, né? Trabalhei em McKinsey, trabalhei em Private Equity, banco de investimento, então tem uma carreira bastante heterogênea para a gente, para o pessoal que é do mundo de investimentos, né? Então eu acabo muitas vezes ajudando com construir máquina de vendas, que você mencionou, Analisa. Já fiz isso em mais de uma empresa, em mais de um setor, em mais de um estágio. Então, eu aprendi, né, como o Marcelo falou, como que deu certo em uma empresa, o que não deu certo, a gente já dá todos os atalhos, né? Olha, fala com esse cara, com esse cara, com esse cara, porque a gente já sabe que deu certo. E isso tem um valor enorme. Quando eu empreendi, vocês vão saber melhor do que eu, saber falar com a pessoa certa, no horário certo, te salva semanas de trabalho. E isso a gente consegue fazer. Outra coisa também que tem é o capital do Bradesco, é um capital perene, né? A gente coloca o investimento, a gente quer ser literalmente um parceiro para perder de vista. Então, a gente é um tipo de fundo que não tem uma necessidade de saída iminente, né? Então, a gente geralmente acompanha todas as rodadas, fica junto com o empreendedor, e se ele precisar de algum apoio, a gente sempre está lá. Dito isso, acho que tem bastante jeito de auxiliar os empreendedores. A gente busca, sempre que ele precisar de alguma coisa, tá ali, né, de uma maneira bastante hands-on. E vocês olham, Eduardo, como é que vocês olham essa questão de ESG, né, de ser ambiental, social e governança? Isso é um critério para investir? E daí também tem algum... no portfólio de vocês, tem mulheres empreendedoras? Desculpa, mas eu não aguento, eu sou obrigada a perguntar, porque eu sou do Mulheres do Brasil também, sou líder do movimento Mulheres do Brasil em Florianópolis, e é uma praia que a gente vê assim, bastante dificuldade para as mulheres empreenderem, tanto por conta de poucas empreendedoras, quanto por conta de talvez um olhar diferenciado dos fundos. Como é que é isso? Assim, isso conta? E o quanto que apoiam as mulheres? Conta, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Assim, no mercado financeiro, ainda mais nessa área, ainda não tem tantas assim pessoas, mas a gente tem apoiado. A gente tem hoje uma pessoa no time, né? Tem uma mulher, uma das analistas, assim, ela é excelente. E a gente tem uma ideia de querer trazer mais umas pessoas. Infelizmente, a gente tentou contratar mais uma e ela acabou aceitando uma outra proposta e a gente deixa a vaga em aberto. A gente não está contratando, a gente quer achar as pessoas que são ideais para o time. E a diversidade, não só mulheres especificamente, mas a gente está buscando pessoas que possam agregar o time. Quando eu pego e falo assim, pô, meu time é basicamente pessoas... Eu sou engenheiro, tá, de formação, e depois fui aprendendo, como o Fábio falou, a gente vai aprendendo das coisas ao longo da vida no MBA que ninguém ensina. Mas eu ainda fui lá, fiz MBA em finanças no exterior e voltei para cá, mas tive que aprender marketing, tive que aprender comercial, gastando sola de sapatos, esse tipo de coisa que eu acho muito, muito importante. E a gente tenta trazer pessoas que tenham um viés diferente, não só aquele circuito de São Paulo super tradicional, né, GV, INSPER, USP, não, a gente tenta buscar alguma coisa. Eu não sou desse circuito, então já começa por aí, eu acho que já tento fazer alguma coisa diferente. Mas nas investidas, a gente tem a AgroSmart, que é capitaneada por uma mulher, né? A Mariana Vasconcelos, ela é excelente, ela também é uma das que levanta a bandeira e tem feito bastante barulho positivo na mídia. Por acaso também, se você for olhar do ponto de vista ESG, ela é uma empresa de impacto social, né? Então, essa daí, vamos dizer assim, acumula pontos de diversidade, acho que isso é bastante bom. Quando a gente fala em empresas mais early stage, a gente geralmente não tem uma governança. Então, o que a gente faz é trabalhar para colocar uma governança na empresa, né? Um pouco também do que o Marcelo comentou. Então, a gente tem uma estrutura, vamos dizer assim, tradicional, com FIP e tudo mais, então a gente tem que colocar aquela governança, institui um conselho, institui os comitês e traz as pessoas que são relevantes. Nessa empresa que eu te falei que eu ajudei eles com M&A, é uma CFO, né? Não é um homem, é uma mulher. E eu tenho interação com ela o tempo inteiro, e faz parte do comitê de financeiro.
Tem uma outra companhia do nosso portfólio, assim, no C-Level, todas elas têm pelo menos uma mulher, tá? Todas elas. E eu acho que é isso. E de governança, quando ela já está um pouco mais madura, aí o nosso trabalho é muito mais garantir que a governança entre os sócios dê certo, né? A gente quer garantir a política de boa vizinhança. Todo mundo tem que dar certo, todo mundo tem que estar feliz com seus investimentos, os empreendedores, os investidores enfim, e as pessoas que trabalham, né? A gente preza bastante por isso, por ter um ambiente bom de trabalho. Isso é fantástico, porque um bom acordo de sócios, né, um bom acordo de acionistas, ele é tão importante para as empresas em qualquer momento, para que elas tenham valor de mercado. E muitas vezes, de novo, o empreendedor que segue esse caminho solitário, ele sai fazendo, né? Ele é bom no core. E aí, às vezes, a gente vê várias empresas se desfazendo por conta de briga de sócios e que não tinham combinado. E esse combinado, o que é combinado não sai caro. Marcelo, como é que vocês veem essa questão? E realmente, o Eduardo falou bem da diversidade, não só de ter mais espaço, né, mais mulheres, porque 50% da sociedade é de homens, os outros 50% é de mulher. Então, então, é importante que tenha essa diversidade, mas diversidade de região, de idade, de credos, né, de tudo. Como é que vocês veem isso? E essa questão do ESG, né, do ambiental, do social, da governança, como é que vocês veem lá na Invisto? Então, bom, primeiro vamos complementar a fala sobre as mulheres aí. Acho que, confesso para ti que nesse ano o número de empreendedoras mulheres que se apresentaram para nós foi significativo. E acho que eu não tenho essa estatística assim pronta, mas eu tenho muita certeza de que houve um aumento absurdo, assim, se considerar os 2018, 19 e 20, né? A quantidade de empreendedoras, né, sócias dessas startups, scale-ups, aumentou bastante, né? Confesso para ti também que na Invisto a gente já deve ter negociado aí com pelo menos 3, 4 nos últimos 12 meses. Infelizmente, ainda não chegamos num acordo para ter uma sócia fundadora, né, e empreendedora mulher, né? Mas continua no nosso radar, e é um desejo, né? Inclusive porque eu comento com as mulheres do nosso próprio time aqui, né? E essa questão do ISD, né, é uma pauta super importante, recente também, que a gente tem visto cada vez mais na mídia aí, né? Passa pelo nosso planejamento a constituição de um fundo também específico para isso. Inclusive, a gente tem conversado com um profissional que vem dessa área, né? Então, é um nicho que a gente entendeu que não cabe exatamente na nossa tese atual, né? Acho que tem uma demanda de capital diferente, uma estrutura de capital que demanda um pouco mais de volume de dinheiro do que as empresas de software tradicionais, né? Enfim, está na nossa pauta e a gente quer muito avançar nos conceitos ambientais, sociais e de governança, né? Como o próprio nome ISD coloca, né? Fábio, obrigada. Fábio, você consegue dar uma dica para a gente sobre o que você aprendeu, se algum erro que você deve ter feito, ou algum acerto que você fez ali com relação a acordo de sócios, essa questão da governança, de um financeiro bem feito ou mal feito? O que você pode dar de dicas? Legal. Eu acho que a primeira dica, né, e eu escuto isso bastante de outros amigos empreendedores, é a questão de, eu estou com um fundo. Muita gente tem receio de trabalhar com fundo, porque acha que o fundo vai mandar, porque acha que o fundo vai contratar e vai querer tomar a empresa do fundador. E é justamente o contrário, que o fundo menos quer tomar a empresa do fundador, né? Ele quer que o empreendedor tome a liderança, né? O fundo não tem braço para conduzir as empresas, principalmente a maioria dos perfis de fundo, né? Então, acho que a primeira consideração assim para empreendedores não precisa ter medo de fundo, né? Muito pelo contrário, eu acho que é um excelente passo para a maturidade, para a governança da empresa ter um outro sócio
que não está no dia a dia, principalmente se tiver um olhar um pouco mais de investidor, que vai te forçar a olhar algumas coisas de uma forma diferente, né? Quem está ali no dia a dia, no calor da operação, acaba esquecendo alguns pontos de governança, a importância de contabilidade. Então, eu acho que é um passo essencial e encorajo muito os empreendedores, né? Mas aí é claro que também, por outro lado, assim, os empreendedores tomarem muito cuidado com quanto eles vão trazer de dinheiro e quanto vão se diluir para isso, né? O que a gente vê muito de erro, assim, é empreendedor trazendo muito dinheiro no começo e aí gasta logo esse dinheiro, daqui a pouco precisa fazer uma outra rodada e aí vai ver antes de uma série A, alguma coisa assim, já vendeu 50% da empresa. Então, é um erro bem comum, né? O que o mercado chama de um cap table poluído. Começa com um anjo, depois um seed, depois um pré-série A, e aí quando vai ver, matou o business aí, por mais que tenha um baita de uma oportunidade, né? Porque ninguém vai... É difícil um fundo, né, que vai colocar dinheiro ou um potencial comprador, onde uma empresa que os sócios já estão muito diluídos, com uma participação pequena, acaba perdendo tesão pelo negócio, né? Então, acho que é um erro bem comum e eu sempre reforço isso quando me perguntado. E aí acho que depois que realmente consegue o investimento, aí durante o processo tem vários detalhes, né? Então é importante ter um advisor, alguém que assessore, né, os temidos termos juridiquês de negócio em inglês, né, os drag-alongs, tag-alongs, liquidation preferences e coisas do tipo. Quando você está lidando com um fundo profissional, né, porque o meu sócio Marcelo está aqui, que eu estou falando, mas o fundo profissional ele não quer fazer pegadinha para empreendedor, ele quer fazer porque ele entende que isso é para a perenidade do negócio, mas infelizmente nem todo fundo aí tem a senioridade como tem visto, como certamente tem aí os braços de todo o InovaBra, Bradesco e tudo mais, né? Então, a gente vê muita pegadinha, então é importante um advisor e gente apontando. Marcelo quer levantando a mão aí, Marcelo, me complementa. Me permita, Analisa, só complementar, porque acho que o Fábio tocou num ponto, né? A formação do cap table, essa tua pergunta foi super importante também, porque às vezes a gente vê empreendedores negociando pouco dinheiro, 300 mil reais, às vezes com um anjo, que pega 20, 30% da companhia, né? E 6 meses depois, essa mesma companhia está indo num fundo buscar 2 milhões por 10%, quer dizer, né? Isso é super comum e é um grande erro do empreendedor, né? Negocia barato com o... barato, né? Entre aspas, com o investidor anjo ou a família, né? Ou aquele primeiro dinheiro e depois fica com dificuldade também de justificar a valuation e não ser diluído, né? E acho que, Fábio, aí também usando um pouco o exemplo da nossa reunião de semana passada, né? Quer dizer, assim, até a questão de governança, mas a informalidade da governança, né? A gente acabou discutindo contratação de 2 profissionais que a gente estava em dúvida, mas a gente chegou à conclusão que seria super importante para esse momento da equilíbrio, né? Sair atrás, fazer a contratação, extrapolar um pouco o orçamento daquilo que a gente tinha previamente combinado, né? Mas no intuito de dar uma velocidade e um maior profissionalismo também para a empresa, né? Agregando valor para toda a companhia. Muito legal. Sabe que na ACAT tem um fundo garantidor de crédito, porque um dos principais motivos que muitos empreendedores acabam poluindo o cap table é falta de dinheiro e aí não tem um bem para dar em garantia. E na ACAT tem até 200 mil reais essa possibilidade de você pegar recursos com juros bem baixos, com carência e sem ter que dar uma garantia, quer dizer, quem é o garantidor é o fundo garantidor de crédito. Então também fica essa dica aí. Também observo que às vezes os empreendedores têm medo de tomar dinheiro emprestado, mas às vezes o dinheiro emprestado ele é muito mais barato do que a sua participação, né? E depois, porque polui demais, daqui a pouco você não consegue mais investimento. A gente já está um pouco se aproximando do final, mas eu queria que o Eduardo contasse como é que é isso. Se o cap table está poluído, vocês não investem? Qual que é o limite, assim? Como é que funciona?
Na prática, o que acontece é o seguinte, se o cap table já estava tudo bonitinho, quando você chega, as tuas negociações, você já sabe muito mais o curso que vai acontecer. Que o investidor, quando ele entra, ele pensa primeiro na saúde da empresa. Então, ele quer entrar numa empresa que tenha saúde. Se ele perceber que ele vai entrar num barco furado, ou que tem maior chance de ficar furado, ele não vai querer entrar. Então, se ele entrar num cap table que já está bastante poluído, ele fala, e o cara que vai vir depois de mim? Nessa indústria, a gente sempre fala, eu entro agora, mas vai vir um depois. Se eu não tiver com a casa arrumada para esse cara vir depois, ele não entra. Então, exemplo bem claro, eu entrei numa empresa, fiz um investimento, agora a gente está trazendo investimento. Como a rodada é competitiva e tem uma questão de timing, eu peguei e falei assim para ele, cara, quem fez a diligência, quem está acompanhando essa companhia, somos nós, né? Bradescão aqui, né? Usando a nossa fala, tá o Bradescão aqui por trás. Pode confiar. E a pessoa fala assim, puta, legal, vou fazer uma diligência, mas uma diligência de uma semana. Para tirar uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, cara, se tiver alguma coisa, tem a gente que garante. Então, investidores com mais credibilidade, investidores que têm uma marca legal, acabam fazendo isso, porque ele sabe que ele entra na companhia, ele arruma a companhia para o próximo vir. É um pouco do trabalho de casa, né? Se eu entro lá, vejo, pô, aquele cara é super legal, ele sempre faz o trabalho bem feito, eu fico mais tranquilo. E quando a gente vê um cap table bagunçado, o cara tem que arrumar o cap table. Então, já aconteceu o caso de você quase que, vamos dizer assim, expulsar anjo, né? Mas você pega e fala assim, cara, você tem que sair, tem que arrumar, devolve para o investidor. Obviamente, às vezes a gente compra, mas enfim, tem que arrumar o cap table. E arrumar o cap table envolve conversas difíceis, bem difíceis. Então, como é que você vai falar para um cara que fez um acordo lá atrás, nesse exemplo que o Marcelo deu de vender uma participação alta por um valor baixo, vai falar assim para ele, cara, agora você tem que devolver porque você comprou barato demais. Ele fala, pô, cara, eu comprei já. E aí, enfim, como a gente não quer se envolver nessas negociações, a gente fala, ó, empreendedor, resolve e volta. E às vezes ele resolve. Bom, gente, infelizmente acabou o tempo. Eu, enquanto investidora, enquanto gestora de recursos, que faz a gestão dos recursos dos clientes, queria fazer várias perguntas, qual é o perfil do investidor, mas eu acho que o momento também é muito oportuno, taxas de juros baixas, a gente está vendo muita movimentação, bons investimentos, então acho que, né, o Marcelo está fazendo assim, eu acho que é um momento muito oportuno para os empreendedores acreditarem e acelerarem seus negócios. Muito obrigada, Fábio, Marcelo e Eduardo, pela contribuição de vocês. E, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.